Léo, por que definir o objetivo do experimento de forma correta é tão importante? Essa é uma pergunta muito interessante, pessoal. Porque, assim, às vezes, as pessoas não dão importância, né, a devida importância à definição de um objetivo do experimento. Por que ele é importante? Eu poderia trazer para a minha área, né, a área agrícola, como se fosse a semente de uma planta. Se a semente de uma planta não é boa, a tendência é que a planta que vai crescer ali, se vier a crescer uma planta, porque muitas vezes a semente não é boa, nem cresce, a planta morre antes, morre ainda jovem, né? Nasce ali um pouquinho e já morre. Ou mesmo que venha a crescer, na maioria das vezes desenvolve uma planta ruim também. E o experimento, né, que depois pode virar um artigo científico, pode virar uma apresentação, acaba acontecendo a mesma situação. Se você não tem um objetivo bem definido, a chance de lá no final os resultados do seu experimento serem ruins é muito grande. Por quê? Porque você não tem a base bem feita. Em tudo na nossa vida, a base tem que ser bem feita. Se você vai construir uma casa e a base que está lá no chão, que ninguém vê, foi ruim, e você constrói uma casa linda, mas quando vier um vendaval ou uma chuva muito forte, vai destruir a sua casa. O experimento não é diferente. A base é o objetivo. Precisa se gastar tempo para definir esse objetivo. E baseado no objetivo que você vai fazer todo o resto. Não é fazer todo o resto e depois, o objetivo, depois que eu montar o experimento, eu defino. E pode parecer estranho, muitos de vocês vão falar, Léo, isso não existe, né? Não é a realidade, mas é sim. Tem muita gente que monta o experimento, conduz o experimento, coleta os dados, e aí que vai pensar em definir o objetivo. É claro, gente, quando eu falo sobre isso, não quer dizer que o objetivo ele não pode mudar um pouco durante o experimento. Às vezes aparece uma coisa diferente ali, uma coisa nova, e você fala, opa, isso aqui é interessante. Não estava no meu objetivo, mas eu vou colocar. Pode acontecer, claro que pode. Nós trabalhamos, né, num processo, né, o processo de experimentação ele é dinâmico. Eu não posso ter ele 100% estático também. Mas, vamos dizer, a maior parte do objetivo já está definido lá no início. Pode haver algumas mudanças, pequenas mudanças, mas a maior parte está definido e não tem erro, tá? E por que isso tem que acontecer? Porque as outras etapas dependem do objetivo. Se você tem um objetivo mal definido, ou você tem dúvidas em relação ao seu objetivo, tem grande chance de você escolher mal o delineamento estatístico. Talvez você não vai escolher aquele delineamento que realmente te ajudaria a responder, né, a pergunta do seu objetivo. Pode ser que você escolha mal a área experimental e aí você comete um erro gigantesco, né? A área experimental, para mim, é uma das etapas mais importantes. Tem aula no nosso canal falando sobre área experimental, né? E é uma etapa que as pessoas não prestam muita atenção às vezes também. Objetivo mal definido pode fazer você escolher errado os tratamentos. Acontece. Tem gente que escolhe tratamentos que não ajudam em praticamente nada na hora de responder aquele objetivo. Tem muita gente preocupada em encher linguiça, mais encher linguiça do que realmente responder a pergunta de um objetivo. Então, esse é um problema muito grave, né? E toda a continuidade, né? Depois da condução, a coleta dos dados. Quais dados devem ser coletados para responder o seu objetivo? Eu vejo, mais uma vez, eu vou trazer um pouco para a minha área, né? Eu vejo muita gente com o seguinte objetivo. O meu objetivo é avaliar os tratamentos tais e verificar qual que tem a maior produtividade.
qual que faz com que a planta produza mais, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí, na hora de avaliar experimento, a pessoa avalia a produtividade, claro, e aí ela está certa, tem que avaliar mesmo. E avalia mais 1 milhão de variáveis. Altura de planta, doença A, doença B, doença C, praga A, praga B, praga C, planta daninha, diâmetro da planta, número de frutos, um monte de coisa. Tudo bem, se você tem gente suficiente para avaliar, pode acrescentar um pouco, mas está muito mais preocupado com a quantidade do que com a qualidade. Aí, às vezes, monta um experimento pequenininho, porque aí tem como avaliar esse monte de coisa, né? Aquele experimento que, na hora de analisar, tem lá 15 ou menos graus de liberdade por resíduo. É um experimento bem meia boca, né? Que a gente fala. E, ao invés de aumentar o experimento, avaliar a produtividade com qualidade e deixar esse resto, que não tinha nada a ver com o seu objetivo. Então, se você não tem um objetivo bem definido, você não tem foco. Se você não tem foco, tem uma grande chance do seu experimento ser um fracasso. Simples assim.